Olá, queridos alunos, continuando aqui a correção da nossa prova, da nossa avaliação diagnóstica, a gente tem agora as questões que envolvem razão e proporção. A gente especificamente na questão 6 e questão 7 a gente vai pegar uma questão que envolve eh, regra de três simples, e a questão 7 vai falar um pouquinho de porcentagem, tá? Questões simples aqui, mas que é interessante essa ideia de razão e proporção, saber trabalhar com a regra de três e com a porcentagem. Vamos iniciar aqui a questão 6. Uma fábrica precisa realizar um serviço em certo prazo. Sabendo que 120 trabalhadores trabalhando 9 horas por dia conseguem concluir o serviço no tempo previsto. Então, vamos anotar essa dica aí que ele deu, ó. A gente tem aqui que eu vou colocar aqui T de trabalhadores. Quando eu tiver 120 trabalhadores, eles vão fazer todo o serviço. Vou colocar TR de trabalhadores, que ali é tempo também, né? Num tempo, qual que é o tempo que eles fazem? De 9 horas. Eles trabalham aí 9 horas por dia, tá? Então, 120 trabalhadores trabalhando a 9 horas por dia, terminam o tempo no serviço. Se por motivos administrativos a jornada diária for reduzida a 6 horas por dia, então, de vez eu trabalhar 9 horas por dia, eu vou trabalhar 6 horas por dia. Eu vou até trocar aqui, que eu acho que fica melhor. Ali a quantidade de trabalhadores, né? E aqui eu vou colocar, para ficar melhor aqui, hora por dia. Vou colocar aqui, ó, hora por dia, fica melhor, né? Que aí eu entendo melhor. 120 trabalhadores trabalhando 9 horas por dia. Se eu vou trabalhar 6 horas por dia, eu vou ter que trabalhar. Eu vou precisar de quantos trabalhadores, né? Quer dizer, quantos trabalhadores serão necessários para manter o prazo inicial? Então, beleza. A primeira coisa aqui é que o aluno, geralmente, ele tem essa noção de regra de três, só que ele pensa que é só multiplicar cruzado. Só que antes de multiplicar cruzado, eu tenho que olhar a relação entre as grandezas aqui. Qual que é a grandeza? Quantidade de trabalhadores, horas diárias, né, o tempo que eles trabalham, se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. Vamos pensar o seguinte: eu tenho 120 trabalhadores e eles vão trabalhar 9 horas por dia. A quantidade de hora diária aumentou ou diminuiu? Ah, diminuiu, né? Foi para 6 horas diárias. Agora, pensa aqui com o prof. Se a quantidade de horas diminuiu, eu vou precisar de mais ou menos trabalhadores. Ué, prof, se você está trabalhando menos por dia, você vai precisar de mais trabalhador para terminar esse serviço. Concordam comigo? Então, à medida que a hora diária diminuiu, o número de trabalhadores vai aumentar. Não sei quanto que dá ainda não que eu não fiz a conta, mas vai aumentar. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Vou colocar aqui, ó, inversamente proporcionais. E sempre que for inversamente, se eu fizer aqui a regra de 3 direto, né, 9x igual a 120 vezes 6, vai dar errado. Tá bom? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que armar da seguinte maneira: eu vou deixar sempre que aqui tem x tranquilo aqui, tá bom? E vou trocar a posição aqui da que não tem x. Eu vou inverter, porque são inversamente proporcionais, então, para a relação dar correta aqui, de vez eu colocar 9 sobre 6, eu vou colocar 6 sobre 9. Se fosse diretamente, eu colocaria desse jeito, eu já multiplicaria com cruzado. Mas quando é inversamente proporcional, você tem que inverter. Eu sempre peço meus alunos para inverter a que não tem x. No caso aqui, eu vou inverter aqui o 6 por 9, tá bom? Se você inverter as duas, eu na mesma, né, gente? Eu tenho que inverter só uma delas. Eu vou inverter aqui a que não tem x. Regra de 3 simples, agora sim eu posso ficar cruzado. 6x é igual a 9 vezes 120. Posso dar uma dica? Não multiplica esses dois, não. 9 vezes 120, não. Tá bom? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai deixar assim. X é igual. Vou deixar 9 vezes 120 dividido por 6. Aí, entre a multiplicação e a divisão, eu posso fazer na ordem que eu quiser. Eu vou dividir 6 por 120, que vai dar igual a 20. Veja, fica mais fácil a conta, né? X é igual a 9 vezes 20, que é igual a 180. Tá bom? A resposta aqui, no nosso caso, vai dar letra C de casa, 180. Deixa eu marcar aqui, onde que eu tô, aqui, ó, 180. Então, eu acho que a única dificuldade dos alunos aqui é pensar nessa questão, né? De que tinha que inverter aqui os valores, porque a relação entre as grandezas são de inversamente proporcional, tá? De proporção inversa. Agora, vamos para uma questão aqui, que é uma questão de porcentagem. Parece boba, só que tem uma pegadinha aí, né? Um produto sofre um aumento de 20% e passa a custar 360. Então, olha só como é importante a montagem da questão. Eu tenho um produto com preço X,
ele sofre um aumento de 20% de aumento, e aí ele passa a custar R$ 360. Que muito aluno fez aqui, gente? Ele não respeitou a ordem. Quando você não respeita a ordem em porcentagem, o seu erro é fatal. Muito aluno falou assim: ah, eu tenho que tirar 20% de 360. Errado, gente. Os 20% que eu adicionei foi sobre o valor X. Não foi sobre esse valor aumentado, né? Então, quando eu tiro aqui dos 360, eu estou mudando a minha referência. Então, vai dar erro. A minha referência é o X. Então, o X que sofreu o aumento. Quando eu falo em aumento de 20%, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, ó, aumento de 20%. Que é aumentar 20%? Eu já tenho um que é o 100%, concorda? Então, eu vou pensar em um, mais o aumento de 20%, um mais 0,2, né? 20% é a mesma coisa que 0,2. Então, quando eu falo um aumento de 20%, eu posso multiplicar por 1,2, tá? Essa é uma maneira de fazer. Então, aqui, ó, eu tenho o valor X, ele é o 100%, só que eu vou, sobre ele, eu vou pôr um aumento de 20, então só colocar aqui mais 0,20. E aí, quando eu faço essa conta, vai dar igual a quanto? 360. Uma maneira legal, né? Isso aqui é chamado fator de aumento. Ó, interessante trabalhar dessa maneira, ó. Fator de aumento. Problemas de porcentagem assim ficam fáceis com ele, tá? Fator de aumento. Então, x que multiplica 1,2 é igual a 360, né? A gente trabalhando aí as equações também, né? Então, x é igual a 360. Esse 1,2 eu vou passar dividindo, 360 dividido por 1,2. Quando eu quero dividir decimal, uma oportunidade boa aqui para a gente entender, né? 360 dividido por 1,2, eu vou tirar a vírgula aqui, na verdade, antes, né? Eu vou igualar as casas decimais depois da vírgula, então aqui tem uma casa, aqui também vai ter uma, então eu coloquei o zero aqui para igualar as casas, e aí eu tirar a vírgula aqui, ó. Eu vou dividir 3.600 por 12, né? Não tem muito segredo, não. 36 por 12 dá 3, 3 vezes 12, 36. Sobra os dois zeros, né? 300. Então, x é igual a 300. Ah, professor, nesses casos de fator de aumento, eu posso usar a regra de 3? Nesse caso aqui até pode, eu não gosto muito não, vou falar com vocês, tá? Porque regra de 3, quando tiver vários aumentos, um aumento de 20, um aumento de 30, é muito melhor fator de aumento. Nesse caso dá, só que você tem que ser esperto. O 360 não é seu 100%, ele é o valor aumentado. Você podia falar assim, ó, R$ 360 é 120%. Quanto que é o 100%, que é o valor inicial? 100% é igual a X. Essa regra de 3 é direta, né? Se diminuiu a porcentagem, vai diminuir o valor que eu vou achar, concorda? Então, eu vou falar 360 sobre X, eu posso fazer aqui a conta 120 sobre 100, tá? Nesse caso, dá certo. Só tem que pegar a ordem certinha. Então, vai ficar 12x igual a 360. X é igual a 360 dividido por 12, que é igual a quanto? Que é igual a 30, tá beleza? Ó, gente, eu pus aqui 360 vezes 10, esqueci 3.600, né? 3.600 por 12, que é igual a 300. Então, resposta aqui, letra D, uma questão de porcentagem. Simples, mas se o aluno inverte a ordem ali, tira 20% de 360, ele vai errar feio. Tá bacana? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Coisas importantes também para a nossa vida aí na parte de função, né? Saber trabalhar com regra de três, proporcionalidade, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e saber trabalhar com porcentagem, fator de aumento e desconto, trabalhar aí com a regra de três é muito importante, tá bom? Espero que tenham gostado, entendido direitinho. Um abraço e até o próximo vídeo.